Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quarta-feira, com esse vídeo abrindo o Bom Dia Gigante que causa grande nostalgia de momentos especiais da torcida do Vasco dentro de São Januário. Esse vídeo foi produzido pelo pessoal do canal Bancada Vasco, que é um canal que eu sempre estou assistindo. Você que não conhece, o card está passando aqui em cima. Eles têm outros vídeos emocionantes tão quanto esse da torcida do Vasco, é muito bacana e eu recomendo demais seguir esse canal. E por que eu trouxe esse vídeo na abertura desse Bom Dia Gigante? É porque é grande a expectativa do próximo jogo do Vasco em São Januário, na segunda-feira contra o Goiás, termos uma grande quantidade de torcedores. A diretoria do Vasco luta para colocar entre 7 a 8 mil torcedores apoiando o time nessa partida contra o Esmeraldino. Todos os detalhes em relação a isso você acompanhou ontem à noite no Avenews. Você não assistiu? O card também está passando aqui em cima. O Flávio Dias trouxe todos os detalhes. Só que, para ter uma grande presença de público na segunda-feira, o Vasco vai ter que fazer o seu trabalho na sexta-feira fora de casa contra o Brusque, 9h30 da noite, jogo esse muito importante pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco precisa da vitória para tentar ainda sonhar com a possibilidade de chegar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. Até porque os jogos de ontem não ajudaram muito o Vasco, principalmente a vitória do CRB fora de casa para cima do Brasil de Pelotas por 1-0, o que deixou o Vasco agora a 10 pontos do primeiro colocado dentro do G4. Os outros resultados de ontem foram os seguintes, você está vendo aí na tela: Guarani 2, Remo 0, Sampaio Correia e o Brusque, nosso adversário de sexta-feira, 2-2, Avaí 1, Goiás 0, Londrina 2, Náutico 1 e Vila Nova e Confiança ficaram no 0-0. Hoje mais 2 jogos, Vitória e Curitiba e Operário contra a Ponte Preta. E na quinta-feira fecha essa rodada CSA e Botafogo. Mas o importante é que o Vasco faça o seu trabalho, faça a sua parte para ainda sonharmos com uma das vagas que ainda está bem complicada para a Série A do ano que vem. E ainda nessa questão da presença de público em São Januário na próxima segunda-feira contra o Goiás, eu utilizei a minha conta pessoal no Twitter para fazer a seguinte enquete: você estaria confortável para assistir um jogo no estádio, mesmo com ainda esse momento de pandemia? E olha, muita gente participou, você está vendo aí na tela o resultado: 59% disse que iria a São Januário sem problemas, 31% disse que não e 10% ainda estavam pensando se iam ou não ao estádio. E eu refiz essa pergunta para 6 membros do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é membro, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro do canal e possa participar de quadros como esse e até lives aqui no canal Atenção Vascaínos. E você confere agora a resposta desses 6, muito dividido. Alguns querendo ir no São Januário, outros não. Confere só. Fala Emerson, Atenção Vascaínos. Sobre a pergunta, assim, eu me sinto seguro de ir, né? Apesar da Covid, assim, porque eu já tomei as 2 doses, eu uso máscara, uso álcool em gel, me distancio das aglomerações, mas eu não posso contar com esse cuidado dos outros ainda. Não sinto seguro por causa disso somente, porque tenho minha esposa, tenho os meus pais que eu frequento a casa, então ainda não iria, só por causa disso. Mas quem sabe na próxima. Abraço. Boa noite a todos do canal Atenção Vascaínos, aqui é o Tarcísio de Rei das Ostras. A pergunta se eu iria a São Januário neste momento de pandemia é uma pergunta muito delicada. Mas respondendo por mim, eu iria sim. Tomei já a primeira dose, confio nas medidas de segurança. Também é algo que eu vejo que depende muito da minha parte também. E até porque estamos frequentando shopping, restaurante, bares, onde tem bastante aglomeração também. Acredito mais na medida de prevenção, medida de segurança. Tá? Um abraço a todos e vamos, Vascão. Temos que acreditar até o final. Fala, galera do AV. Com relação a esse tema de se eu iria ou não, nesse momento eu não iria ao estádio ver o jogo, porque eu só tomei uma dose, a minha segunda dose é só dia 13 de outubro, e eu acho também que a porcentagem de vacinação no país é baixa ainda, só 38% pelo que eu vi. E eu não sou grupo de risco, mas eu convivo com pessoas que são, então eu prefiro dar uma segurada, tomar a segunda dose, aumentar um pouquinho essa porcentagem de vacinação no país. Valeu! Olá Emerson, olá turma.
Cara, seguindo o protocolo de segurança, distanciamento social, uso da máscara, uso do álcool gel e estando imunizado, cara, me sinto totalmente seguro para ir a São Januário, assim como me sinto seguro para ir à padaria aqui perto de casa, tá, cara? Então, é o momento que o vascaíno tem que ir nessas condições, apoiar o time, incentivar, gritar, para ver se a gente consegue subir aí para a Série A, que é o lugar onde a gente tem que estar, né? E ficar rouco, que nem eu tô aí por mais alguns dias aí. Vamos lá, vamos assistir todos os jogos. Fala galera do canal Atenção Vascaíno, eu sou o Pablo Ramadas e estou aqui a convite do nosso amigo Emerson Rocha para falar se tem medo ou não de ir a São Januário devido ao Covid-19. Então pessoal, eu acho que a volta do público ao estádio veio de forma gradativa conforme todas as outras atividades. E eu acho que dentro de um protocolo, conforme foi no último jogo, eu acho que o pessoal não precisa ter medo, inclusive estarem lá no Vasco e Goiás. Lógico, se você for do grupo de risco, fique em casa. Mas se não for, vamos apoiar o nosso Vascão. Valeu, tamo junto, galera. Fala, galera da Atenção Vascaínos. Nesse momento ainda não me sinto seguro em voltar ao estádio. A gente sabe que a pandemia ainda existe, nem todo mundo tomou as 2 doses da vacina. Além disso, é difícil, né, manter um distanciamento num gol, manter a máscara. Então, mesmo sendo sócio e tendo direito a ingresso gratuito, eu não iria ainda ao estádio, né? Acho que a torcida é super importante, quem tiver essa coragem e se sentir confortável deve ir. Mas eu ainda não tenho essa segurança, então eu espero que no futuro eu possa voltar ao estádio. E agora vamos falar sobre o nosso adversário de sexta-feira, o Brusque, que jogou ontem, perdia por 2-0 fora de casa contra o Sampaio Corrêa e foi buscar o empate em 2-2 com 2 gols do artilheiro da Série B, Edu Júnior, que foi revelado na base do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o técnico Vaguinho Dias vai ter 2 problemas para essa partida. O goleiro Zé Carlos e o camisa 10, Thiago Alagoano, receberam 3º cartão amarelo e estão fora da partida contra o Vasco. O Brusque não marcava um gol há 1 mês e está sem vencer há 11 jogos e por isso vai com um misto de emoções para esse jogo contra o Vasco, já que conquistou um resultado que perdia por 2-0 fora de casa, mas precisa voltar a vencer para ficar distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. E na saída de campo ontem, Edu Júnior valorizou o empate, mas já projetou a partida contra o Vasco na sexta-feira. Tudo certo não, porque o nosso propósito maior era vencer a partida. Mas pela circunstância da partida, sair 2-0 ali no primeiro tempo e pro intervalo com 2-0, realmente fica muito difícil de se buscar um resultado. Mas nossa equipe mostrou muita força de vontade, muita determinação e fomos buscar ali, né, 2 gols ali no segundo tempo e um empate, um ponto que a gente pode valorizar bastante pelas circunstâncias da partida. Agora é viajar de volta para casa, já tem o jogo contra o Vasco sexta-feira, focar, escutar o que o Vaguinho vai passar pra gente durante a semana e fazer um bom jogo para voltar a vencer. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já tem a arbitragem definida para esse jogo Brusque Vasco sexta-feira. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó, Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. No VAR, Adriano Milcivischi, olho neles. E o Vasco chega a 2 meses de salários atrasados com funcionários e jogadores. Havia até uma possibilidade de nova paralisação, mas a diretoria garantiu a todos os profissionais que conseguiu o desbloqueio de uma verba e aí vai poder fazer o pagamento nos próximos dias. Ainda não anunciou qual vai ser o dia do pagamento, mas a gente vai ficar de olho e cobrando essa situação. E para fechar, depois de toda a polêmica dos testes para a Covid, do jogo Vasco e Cruzeiro, até porque tinha apenas um laboratório liberado para fazer os testes e esse laboratório tinha em seu corpo clínico o vice-presidente médico do Vasco, Rafael Cobo. E ontem, conselheiros do Vasco entraram com um pedido para afastamento imediato do Rafael Cobo da função de VP do Vasco. Qualquer outra novidade você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama nesse mês de setembro aqui no canal Atenção Vascaínos? É muito simples. No primeiro comentário fixado da 1xBet, entre ali, faça um cadastro. Se você já é cadastrado, melhor ainda. Se não for, faça. Faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais. Printa e mande para o e-mail
promoções@atençãovascaínos.com. promoções@atençãovascaínos.com. E no final do mês de setembro, nós vamos sortear 4. Qualquer lugar do Brasil você vai receber 4 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Oferecimento da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E para fechar esse Bom Dia Gigante, claro, vamos falar sobre o time do Vasco que joga sexta-feira fora de casa contra o Brusque. Partida essa muito importante. O Vasco precisa da vitória para tentar ainda sonhar com uma das 4 vagas na Série A do ano que vem. E o time treinou ontem no CT Moacir Barbosa e faz hoje um novo treinamento. E o técnico Fernando Diniz quer tentar manter uma estrutura, já que o Vasco jogou bem as 2 últimas partidas, mas mesmo assim tropeçou contra CRB e Cruzeiro, e ele quer tentar manter ali uma estrutura de time. Mesmo assim, vai ter que fazer mudanças na equipe e 3 delas devem ser obrigatórias. A primeira, mais ou menos, a volta de Zeca à lateral esquerda, já que Riquelme para muitos foi bem, para outros não, mas o técnico deve mesmo optar por Zeca como titular para essa partida. No meio-campo, Andrei está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Provavelmente, Bruno Gomes deve ocupar essa vaga. E lá na frente, há aí uma dúvida, até porque o Léo Jabá foi punido pelo STJD pela expulsão lá contra o São Paulo na Copa do Brasil e deve desfalcar a equipe. O Vasco até tem a possibilidade de tentar um efeito suspensivo para contar com esse jogador para o jogo contra o Brusque. Em princípio, não vai tentar, mas aí fica essa possibilidade. E se o Léo Jabá não jogar, normalmente Gabriel Peck ficaria com essa vaga, mas há outras possibilidades. Por exemplo, o Matias Galarça foi detectado que está sem Covid-19 e foi liberado para ficar no elenco que vai para o jogo contra o Brusque fora de casa. Outra possibilidade é Daniel Amorim, que vem sempre atuando, fazendo gols, até 2 gols que foram anulados. Mesmo assim, é um jogador importante e pode ser uma possibilidade de jogar no ataque junto com o Germancano. E aí fica a pergunta, será que o Vasco daria para jogar? Quem seria o melhor substituto para Léo Jabá, caso ele não vá para essa partida contra o Brusque? Com a palavra, o nosso comentarista, Jean Faísca. E aí, torcedor ligado nesse Bom Dia Gigante. Uma dúvida nessa equipe do Vasco para o confronto da próxima sexta-feira contra o Brusque é o substituto do Léo Jabá. Como todos sabem, Léo Jabá está suspenso pelaquela expulsão contra a equipe de São Paulo. A tendência natural era a entrada do Peck, é o que muita gente vem cravando. Eu, particularmente, testaria 2 outras possibilidades. A primeira é a entrada do Daniel Amorim. Eu acho sim que dá para jogar Daniel Amorim e Cano, até porque o Cano nos últimos jogos tem saído bastante da área e o Daniel Amorim, nas oportunidades que teve, se mostrou não ser um cara só de área, um cara que tem velocidade, um cara que tem um bom poder de finalização, inclusive de esquerda, como foi naquele gol anulado no último domingo contra o Cruzeiro. Essa seria a minha primeira possibilidade. E a segunda possibilidade seria a entrada do Galarza, de volante, e adiantar um pouquinho mais o Nenê, dar um pouco mais de liberdade ao Nenê. Isso não quer dizer que o Nenê vai ser um extremo, um ponta, como vem jogando o Léo Jabá. Eu acho que pode ser sim 2 atacantes, com o Cano e o Morato, e o Nenê mais próximo ao Cano, ali na frente. Então são as 2 possibilidades aí que eu vejo como boas para esse confronto da próxima sexta contra o Brusque. E deixando claro que eu opto ou pelo Galarça ou pelo Daniel Amorim, pensando num jogo de força, numa equipe mais competitiva, porque o gramado do Augusto Bauer não é um tapete, tem lá suas dificuldades, e eu vejo isso aí como 2 boas saídas para o Fernando Diniz. Valeu, galera! Valeu, Jean, obrigado aí pela sua análise, deixando aqui várias possibilidades de armação do time do Vasco para esse jogo contra o Brusque, lembrando que o estádio lá é pequeno, o gramado é ruim e a possibilidade, por exemplo, na minha opinião, de jogar Germancano com Daniel Amorim seria a ideal. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, quem seria o melhor substituto para Léo Jabá no ataque? Daniel Amorim? Gabriel Peck? Colocaria mais um jogador de meio campo, por exemplo, o próprio Matias Galarça? Eu quero saber a sua opinião. E mais uma vez agradecer demais a audiência de vocês, dá o like nesse vídeo que é importante demais, seja membro do canal Atenção Vascaínos, se inscreva no canal e sempre compartilhe. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, você não conhece? O Acorda Vascaíno, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, porque ficou muito bacana. Grande abraço, ótima quarta-feira, hoje tem Boletim a ver, vamos dar essa moral para Jéssica Dias, que está fazendo um trabalho muito bacana nas tardes aqui do canal Atenção Vascaínos, e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AVNews, com certeza recheado de informações. Grande abraço, ótima quarta-feira, tamo junto, até amanhã, valeu, fui!